Muito bem. Vamos dar início aqui a mais um Clube da Revista. Nós estamos na semana da anestesia e o sistema endócrino. O artigo que a gente selecionou nessa semana da anestesia e o sistema endócrino vem a homenagear aí aqueles que reclamam que a gente não pega artigos brasileiros, né? Então, um artigo aí de 2017, um artigo de revisão da Revista Brasileira de Anestesiologia, de João Paulo Pontes e colegas, tá? Avaliação e manejo perioperatório de pacientes com diabetes mellitus, um desafio para o anestesiologista. Esse trabalho foi desenvolvido no Centro de Ensino e Treinamento de Uberlândia e também na Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. É considerado um paciente com glicemia inadequada aquele que está com uma glicemia de jejum entre 100 e 126, ou uma hemoglobina glicada, né, que a gente chama limítrofe, ali entre 5,7, 5,8 e até 6,4, nessa faixa seria uma situação de glicemia inadequada, tá? Bem como um teste de tolerância entre 140 e 200, entre 140 e 200. E pelo American Diabetes Association, é considerado um paciente diabético aquele que tem uma glicemia de jejum acima de 126, medida por pelo menos 2 vezes, uma hemoglobina glicada superior a 6,5, que é a hemoglobina que vai revelar, em média, quanto foi a glicemia, o comportamento glicêmico, né, nos últimos 2 a 3 meses, uma tolerância acima de 200, tá? Ou pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise hiperglicêmica, com glicemia ao acaso superior a 200. Inúmeros são os sinais e sintomas, né, e alterações fisiopatogênicas que o diabetes gera nos nossos órgãos e sistemas. No sistema músculo-esquelético, aí está o sinal da prece mostrando, né, o clássico, né, a clássica rigidez articular do paciente diabético, tá? Então, no sistema músculo-esquelético, esses pacientes apresentam hipomobilidade atlanto-occipital, hipomobilidade cervical, hipomobilidade da articulação temporomandibular, está associada a maior dificuldade de intubação, e isso associado ao risco de broncoaspiração, como mostra esse artigo de revisão, colocam os pacientes diabéticos como pacientes de alto risco para indução anestésica. Não obstante, dependendo do nível da dificuldade de previsão de intubação, associado a sinais e sintomas de uma neuropatia autonômica que aumenta a chance, como mostra aí, de broncoaspiração, podemos cogitar até intubar esses pacientes acordados. Porque o que ocorre é uma glicolização de todas essas articulações, endurecendo as proteínas. Isso associado ao edema lenhoso, duro, de região de escápula e região de pescoço, pode dificultar a intubação mesmo. Um outro ponto é a nefropatia diabética. Níveis altos de glicemia vão levando a microalbuminúria, então a urina fica espumosa, com presença de proteínas, e se essa glicemia não for controlada, essa nefropatia diabética pode evoluir para uma insuficiência renal crônica. E o uso dos anti-inflamatórios nesses pacientes, ele está liberado, mas deve ser usado com cautela, quando esses pacientes tomam IECA, ou qualquer droga que interfere com o sistema renina, angiotensina ou aldosterona, porque nessas condições os anti-inflamatórios aumentam a sua toxicidade e podem desorganizar o fluxo glomerular. Quando eles estão tomando glitazonas, hipoglicemiantes orais da família das glitazonas, que pode aumentar a incidência de insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, quando associado aos anti-inflamatórios, ou quando estamos diante de uma cirurgia que cursa com hipovolemia e instabilidade hemodinâmica, os anti-inflamatórios passam a ter uma chance ainda maior de levar a uma lesão renal aguda nesse paciente que já é susceptível.
A nefropatia diabética, caracterizada, né, por dispneia, necessidade de urinar mais vezes, urina espumosa com proteína, cansaço, náuseas, né, e que possui como fatores potencializadores de risco, além do próprio diabetes, história familiar, altos níveis de colesterol, dislipidemia, o tabagismo, hipertensão arterial e um diabetes mal controlado, ou tipo 1. No sistema neurológico, né, há uma associação, como mostra esse trial, esse trabalho de revisão muito bacana, onde houve uma associação nítida entre AVE e hiperglicemia nos perioperatórios, particularmente com hemoglobinas glicadas acima de 8,5, que está ligada a uma média de glicemia nos últimos 120 dias acima de 200, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes. Estudos com Doppler transcraniano mostram que esses pacientes com glicada acima de 8,5 têm uma resposta lentificada à vasodilatação cerebral quando da hipercarbia. Tá? Além disso, esses pacientes hiperglicêmicos, do ponto de vista neurológico, têm maior risco, porque os vasos nervorum já estão lesados pela doença aterosclerótica, então, em tese, eles são mais suscetíveis à lesão neural, neuropráxia, tanto em bloqueios periféricos quanto no neuroeixo. Então, a gente deve evitar altas concentrações e altos volumes nesses pacientes. E sempre que possível, nos bloqueios periféricos guiados por ultrassom. Tá? Não devemos utilizar em pacientes diabéticos bloqueios de nervos periféricos ou plexos apenas com estimulador de nervo, porque pode estar demasiadamente perto, pode lesar o nervo, e até a questão da adrenalina é discutível nessas soluções anestésicas. Quando da neuropatia autonômica, né, que tem várias características, taquicardia de repouso, hipotensão postural, história de hipertensão, disfunção vesical, disfunção sexual, ausência de suor, aumenta ainda mais esse risco neurológico. Bom, essa imagem mostrando os inúmeros órgãos e sistemas afetados pela neuropatia autonômica, como eu acabei de colocar, e o Doppler transcraniano mostrando a hiporreatividade às situações de hipercarbia. Sistema cardiovascular, esse trabalho, esse artigo de revisão da Revista Brasileira de Anestesiologia, que foi realizado em Uberlândia e em Porto Alegre, mostra, revê, confirma que o risco de infarto é tão grande no perioperatório quando comparados a pacientes não diabéticos que já infartaram, principalmente em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 ou em terapia insulínica, o tipo 2 que faliu. Há uma incidência maior não só de infarto, mas também de insuficiência cardíaca congestiva e desfecho pior do ponto de vista trombótico, inflamatório e aterogênico, porque há um estado exacerbado nesses pacientes, né? E que é potencializado por uma história, né, de aterosclerose, tabagismo, tudo aquilo que a gente já colocou. E a profilaxia antiplaca, segundo o American Heart Association, é obrigatório nesses pacientes. Tem o papel do médico anestesiologista, inclusive, como mostra a imagem, na avaliação pré-operatória, está verificando se esses pacientes tomam vastatina, se eles tomam antiagregantes, né, se eles estão sendo bem medicados para mitigar o risco de doença aterosclerótica. E os fatores que potencializam a doença aterosclerótica da coronária: tabagismo, dislipidemia, hipertensão, sedentarismo e história familiar. Até 25% dos pacientes que passam pela porta durante uma avaliação pré-anestésica ou mesmo durante uma cirurgia de urgência, ou tem glicemia inadequada ou tem diabetes mellitus sem tratamento. Particularmente os pacientes com diabetes mellitus sem tratamento, eles têm ainda mais do que 50% de complicações cardiovasculares quando comparado à população global. Tá? O rastreio da neuropatia autonômica é obrigatório durante a avaliação pré-anestésica, com pesquisa de hipotensão postural, história de hipertensão arterial sistêmica, e colher uma história de disfunção sexual, disfunção vesical nesses pacientes. A fundoscopia, o fundo de olho, está associado não só a um pior prognóstico do paciente diabético, tá? Só um instantinho aqui. Vamos voltar aqui.
estávamos falando da fundoscopia, do fundo de olho, ele é importante não só para a gente determinar a situação da doença como um todo, como também em relação ao risco de cegueira, de perda da visão, seja em extracorpórea ou em posição prona, cirurgia de coluna. É isso mesmo. Durante a avaliação pré-anestésica do paciente diabético, nós somos obrigados, ou deveríamos, fazer uma fundoscopia, que se for positivo, cuidados redobrados têm que ser tomados com os olhos desses pacientes. Há uma incidência maior nesses pacientes, não só de desfecho ruim coronariano, quanto de uma fundoscopia alterada, como também de cegueira pela posição prona ou em extracorpóreo. Até 15% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 possuem ou doença de Graves, né, que é uma doença autoimune, um hipertiroidismo que cursa, inclusive, com exoftalmia, ou hipotiroidismo secundário a tiroidite de Hashimoto. Né? A gente sabe que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, e o diabetes tipo 2 é uma doença metabólica, por resistência aumentada à ação da insulina, que em última análise, devido à própria glicotoxicidade, infiltração gordurosa, acaba lesando também as células beta do pâncreas, que produzem 50 unidades de insulina dia, e passam a não produzir mais. Aí que vem o diabetes mesmo. E pode chegar num ponto de ter que usar insulina também, né? E é muito raro, mas um diabético tipo 2 em situações extremas pode até fazer uma cetoacidose também. É mais comum como a hiperosmolar não cetótico, mas pode acontecer que ele pode chegar a uma situação de ausência total no fim do processo de insulina, o que é raro, porque isso é muito mais comum, ou seja, isso é uma característica do diabetes mellitus tipo 1. E a importância da hemoglobina glicada, né, é justamente a gente ter uma noção de como vem evoluindo esse paciente. Ela é, dos exames, o mais confiável, tá? Inclusive, a gente está autorizado a suspender uma cirurgia baseada na glicada. Se ela tiver acima de 8,5, 9, estamos autorizados a suspender uma eletiva. Acima de 7%, já tem alteração com associação com infecção. Acima de 8,5, alta associação com AVE. E aí tá as glicemias plasmáticas médias, de acordo com a glicada. Então, quando a gente bate o olho numa hemoglobina glicada de 6, fica fácil entender por que é critério para diabetes 6,5, porque acima de 6 já está acima de 126, não é? Fica fácil entender por que acima de 200 de glicemia é considerado indicação para suspender uma cirurgia. A hemoglobina glicada, tá vendo? É correspondente, tá? E qual é o impacto do estresse cirúrgico e da anestesia no controle metabólico desses pacientes, como mostra esse nosso artigo de revisão? O processo anestésico cirúrgico vai mitigar hormônios anabólicos altamente benéficos, como a insulina e a testosterona, e aumentar aqueles pró-inflamatórios, catabólicos, ligados à hiperglicemia, à sarcopenia, que é o cortisol, o glucagon, hormônio antidiurético e as catecolaminas. O que nós podemos fazer para tentar evitar isso? Bom, os halogenados têm um péssimo perfil para isso. Então, no paciente diabético, tentar usar concentrações menores de halogenados ou anestesia venosa total, porque o propofol e os demais GABAérgicos mitigam, de certa forma, essa resposta catabólica. O etomidato também diminui o cortisol, só que é por outro motivo. É por diminuir a 11-beta-hidroxilase, o que fez dele, inclusive, um fator de risco para falência adrenal e não deve ser usado nem em pacientes diabéticos, nem em não diabéticos. Tem sido considerado uma droga nível C. E a anestesia regional é o grande destaque para controlar essa resposta neuroendócrina ao trauma. No entanto, devemos tomar cuidado com a toxicidade dos anestésicos locais por conta do que já foi exposto. O planejamento cirúrgico, então, nesses pacientes é de uma normoglicemia. Não adianta a gente ser muito radical, tendendo a controle de 70 a 100, que aumenta a incidência de hipoglicemias e desfecho negativo, nem muito liberal, com glicemia superior a 200, que também demonstrou estar associado a eventos como acidente vascular cerebral e infecção. Então, o ideal é uma glicemia próxima a 150, como se diz. Se o paciente for, durante o jejum, perder apenas uma refeição, nós podemos modificar a dose da insulina ou modificar a maneira de dar o hipoglicemiante oral. Por exemplo, podemos suspender no dia ou no dia anterior. Se o paciente for perder mais de uma refeição, ou for uma cirurgia de urgência, ou for uma cirurgia de grande porte,
Ou ele estiver descompensado, com uma glicada acima de 8,5, 8,5, o ideal é suspender, seja a insulina habitual dele ou o hipoglicemiante oral dele e entrar com a insulina regular venosa de maneira variável, infusão variável, guiada pela glicemia. Aí nós temos vários esquemas. O mais consagrado deles é glicemia dividido por 150. Então, se o paciente está com 450, dividido por 150, 3 unidades hora. Os pacientes diabéticos tipo 1, geralmente, esse ritmo de infusão no pré-operatório é mais lento, porque eles têm uma resistência normal periférica, e os pacientes diabéticos tipo 2 precisam muito mais. Em certas situações, o paciente diabético vai precisar até 5 a 10 vezes mais, principalmente no final de cirurgias cardíacas, no momento que reaquece, tá? Então, assim, vai depender de cada situação. A glicemia capilar, ela tem que ser no mínimo de hora em hora, podendo ser de meia hora, de 15 em 15 minutos. A hidratação, sempre devemos entrar com glicose nesses pacientes, quando da administração de insulina IV variável, na faixa de 1 a 1,5 ml da glicose a 5% por quilo hora. O ring, ao contrário do que muita gente pensa, hoje ele é considerado uma solução, um cristalóide superior ao soro fisiológico para pacientes diabéticos, porque ele evita a acidose hiperclorêmica e a hiperglicemia que ele promove, e promove mesmo, apesar de ser uma hiperglicemia tardia, ela não costuma passar de 18 pontos. Aumenta apenas 18 miligramas por decilitro em média. Devemos tomar cuidado com a hipopotassemia e muitos guidelines recomendam que para cada litro de hidratação se acrescente 20 mEq de potássio, tá? E, como eu disse, uma glicada acima de 8,5 e 9, postergar pelo risco de infecção, que já ocorre a partir de 7, e principalmente de acidente vascular encefálico. Essa imagem nos mostra, né, as recomendações para o uso perioperatório dos antidiabéticos orais e injetáveis não insulínicos, né? É tudo aqui que não é insulina. Então, a maioria esmagadora deles, né, no dia anterior, nós podemos manter o uso habitual. Aquela ideia de suspender 48, 72 horas, cada vez mais os guidelines têm recomendado para não se fazer isso. E chamamos a atenção aqui para as biguanidas, né, que a metformina é o seu principal representante, e as sulfanilureias, que nós vamos suspender a dose no dia da cirurgia, independente da situação. Já os hipoglicemiantes orais da família das glinidas, a gente vai omitir apenas a dose da manhã, tá? E se a cirurgia for se a cirurgia for de manhã, nós vamos omitir apenas a dose da manhã. Se ela for vespertina, pode tomar inclusive a dose da manhã. Olha que interessante, porque a minha vida é menor, tá? Com as glitazonas, no dia anterior, uso habitual, como eu falei, e no dia da cirurgia, o uso habitual, chamando atenção apenas para pacientes com risco de congestão cardíaca, tá? Nos inibidores do DPP, né, como é o caso aí, que são as gliptinas, né, como é o caso do Galvus, etc., o que nós vamos fazer? Uso habitual no dia anterior e no dia da cirurgia também uso habitual. E no máximo nós vamos omitir a dose no dia do procedimento por conta de um risco de broncoaspiração, porque altera um pouquinho o esvaziamento gástrico. Já os inibidores, né, da sódio-glicose, da proteína da sódio-glicose, SGLT2, o Forxiga, o mais famoso, no dia anterior uso habitual e no dia da cirurgia, omitir dose no dia da cirurgia, com atenção para pacientes aí com diabetes descompensado. Essa outra tabela mostra os tipos de insulina e a farmacocinética, né? Então, nós temos inúmeros protocolos que, quando o paciente só perde uma refeição, está compensadinho, não é cirurgia de urgência, tá? A gente pode apenas diminuir em 25% algumas dessas insulinas e até 50% no dia da cirurgia. Chamamos a atenção que o paciente com diabetes tipo 1 sempre tem que ter insulina circulante, porque mesmo em jejum ele pode fazer cetose, tá? Então, eu convido vocês a apreciarem a farmacocinética dessas drogas, né? Nós temos desde drogas como o Lispro, o Aspar, que são análogos de ação rápida, tá? Com pico de ação de 5 a 15 minutos
um início de ação de 5 a 15, um pico de 30 a 90 minutos e uma duração de 4 a 6 horas, passando pelo de ação curta, que é a famosa insulina regular, né, que tem um início de ação bem mais retardado comparado à de ação rápida, né, 30 a 60 minutos, um pico de ação, um pico de ação de 2 a 4 horas e uma duração um pouco maior. A NPH clássica, de ação intermediária, que vai ter um início de ação de 2 a 4 horas, um pico de ação de 4 a 10 e uma duração de até 16 horas. Aí nós temos de ação longa basal, tá? Que tem um início de ação parecido com a intermediária, não tem pico de ação e pode durar até 24 horas, em alguns casos como o Blue Deck, até mais do que 42 horas. E nós temos as misturadas, tá? E as pré-misturadas também, que são miscelâneas aí. Agora, essa imagem mostra avaliação e manejo perioperatório de pacientes com diabetes mellitus, né? Que é um desafio. E é justamente aquilo que eu falei, você tem vários protocolos, tá? Mas esses protocolos, gente, que modificam a quantidade matinal, como vocês podem apreciar, geralmente na faixa de 25% a 30%, tá? Eles só podem ocorrer se o paciente estiver compensado, com a glicada abaixo de 8,5, não for cirurgia de urgência, e nem for uma cirurgia em que o paciente vai perder mais do que uma refeição, tá? A gente está partindo do princípio que ele só perdeu uma refeição. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, o que nós tínhamos para falar para vocês em relação a esse elegante artigo de revisão da Revista Brasileira de Anestesiologia era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e esse é um dos 5 pilares dessa semana da anestesia e o sistema endócrino. Toda semana um tema novo aqui no canal Fenta News através da mentoria MyFenta. Esse pilar que vocês acabaram de assistir foi o pilar Clube da Revista, que é acompanhado de outros 4 pilares para a construção do tema, que no caso dessa semana é anestesia e sistema endócrino. Que pilares são esses? Aulas de 1 hora, também pelo Google Meet. Anestesias filmadas em ambiente real. Spotify, onde, através da programação FentaCast, abordamos o tema de uma maneira mais lúdica e prática. E, finalmente, a mentoria online, onde eu, de 7 da manhã às 11 da noite, de domingo a domingo, inclusive feriados, respondo perguntas não somente relacionadas ao tema da semana, como o que é uma premissa do canal Fenta News, elucidar qualquer dúvida dos nossos colegas anestesiologistas ou residentes que estão dentro da mentoria MyFenta. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.